Gênesis capítulo de número 1 é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Nós vamos caminhando por várias porções de Gênesis 1, 2 e 3, tá bom? Gênesis 1, 2 e 3, nós vamos ficar nesses 3 primeiros capítulos da Bíblia, falando um pouco sobre essa questão da mulher como uma dádiva de Deus. É o tema deste sermão. Gênesis capítulo de número 1, verso, vamos ver como ponto de partida, verso 26, 27 e 28. Eu estou fazendo aqui a leitura na Nova Versão Internacional, na NVI. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Somente até aqui, como ponto de partida. Daqui a pouco nós vamos caminhando por 4 porções, é isso, trabalhando dentro dessas temáticas. Antes de expor aqui, me permita uma colocação. Eu tenho certeza que você já passou por alguma experiência desse tipo, quando você vai construir alguma coisa ou reformar em sua casa, né? Você faz lá o orçamento, vai dar R$2.000 aqui a reforma. Aí no final, é bem verdade que você gasta 6.000, 7.000, né? Sempre é assim, se não for pior, né? Sempre tem esses percalços. Qualquer tipo de reforma é a mesma coisa de conserto do carro, né? Parece que o carro dá o problema, você vai ao mecânico, parece que o carro diz assim: é hoje, né? Vou me empolgar, e aí o prejuízo é maior. Mas vez por outro, você tem que lidar com a situação de fazer um orçamento e de repente foge do orçamento aquilo que você planejou do conserto. A mesma coisa quando você vai construir uma casa. E por vezes você tem que desconstruir, desmoronar e começar tudo do zero. Eu me lembro de uma experiência de plantação de igreja que eu estive envolvido e que alguns irmãos aqui tomaram conhecimento lá por volta do ano de 2014. Eu me lembro que nós alugamos um prédio que já era uma igreja. E ali nós estávamos procurando um lugar para reunir para culto, e nós alugamos aquele prédio. A igreja estava fechada, estava para alugar o prédio, e nós alugamos ali e passamos a nos reunir no ano de 2014, 2015, mais ou menos. Eu me lembro que o prédio estava numa situação terrível, deteriorado, assim, a situação não era das melhores. E quando nós alugamos, que fizemos lá o orçamento, levamos lá o pedreiro para fazer o orçamento, ele olhou as estruturas e disse: olha, isso aqui realmente corre o risco de desabar, a fachada da igreja corre o risco de ir à frente e desabar. E aí ficamos assustados, aí começamos a refazer as colunas, né? Refazer as colunas e tal. E de repente, nessa de refazer as colunas, uma parte do prédio ficou comprometida, de fato, um pequeno pedaço de passagem, graças a Deus, caiu, né? E aí foi o que aconteceu: tivemos que derrubar tudo, até o que nós já tínhamos feito das colunas, e recomeçar do zero. Então, é algo que dá o quê? Dá trabalho. Precisamos entender, quando falamos dessa ideia de desconstrução e construção da mulher dentro da perspectiva divina, que nós estamos lidando com algo que é trabalhoso. Principalmente porque nós somos o quê? Somos a igreja do século XXI, somos a igreja inserida em uma comunidade que tem uma pluralidade de pensamento. Eu tenho certeza que você, minha irmã, você já ouviu frases desse tipo: o meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, quem manda nele sou eu. Esses discursos que você, vez por outra, vê onde? Na mídia, na arte, na música, e principalmente agora nesse período eleitoral que vem à tona essas discussões. Precisamos entender que estamos envolvidos nesse processo de desconstrução de determinados conceitos e a construção de conceitos pautados na verdade de Deus e no Evangelho. E é algo trabalhoso. Pregar hoje certos temas na vida da igreja, principalmente dentro dessa temática, vamos aproveitar o ensejo de Congresso de Mulheres. Quando começamos a pregar, eu digo isso porque eu vivo isso na minha igreja, ok? Vez por outra eu estou pregando, lá nós estamos expondo Gênesis e tal também, e eu trago algumas percepções, e aí alguém depois no final do culto: pastor, mas isso, pastor, isso, aquilo, outro, né? Então, vez por outra nós precisamos estar desconstruindo conceitos e construindo a luz da palavra de Deus. E é algo que dá trabalho, é algo difícil. Então imagina você, que é mulher, está participando deste congresso desde ontem. Com certeza você já ouviu muitos conceitos e ideias, e hoje você precisa desconstruir a luz da palavra e construir na perspectiva de Cristo. E a melhor forma de nós fazermos isso é voltando para quem? Para a origem.
Você, quando compra um determinado produto, como eu ganhei esse Kindle aqui, eu não sabia nem por onde começar. Então, o que eu faço? Eu vou até o manual, né, de instruções e eu passo a ler e compreender para saber como utilizar. Aí, quando você tem preguiça, o que você faz? Você vai no YouTube, como usar o Kindle. Né? E aí você digita lá e tem um vídeo lá, um tutorial. Né? Mas, como eu falei, quando lidamos com essas questões ideológicas, quando lidamos com esses conceitos que são tão comuns aos nossos dias, nós precisamos retornar para a palavra de Deus e entender o que Ele está nos dizendo. O que Deus prescreveu em sua palavra para entendermos de forma correta qual é o nosso papel no mundo. Então, o meu foco aqui é desenvolver essa linha de argumentação partindo de 4 perspectivas. E é para você que está aqui, homem, mas em especial você que é mulher e que está aqui essa noite. O feminismo, que é um movimento comum de nossos dias e que tem um discurso muito forte de desconstrução de alguns conceitos, principalmente aqueles ligados ao cristianismo, e a construção de ideias fundamentadas em discussões ideológicas, em discussões partidárias, de pensamentos de filósofos da contemporaneidade, eles tentam reconstruir outros conceitos. Por exemplo, teve um autor, já morreu, óbvio, que ficou muito conhecido na Itália e o discurso dele chegou no Brasil muito forte nas universidades, que é Antonio Gramsci, um filósofo de linha marxista italiano, e ele disse uma coisa: para nós entendermos e percebermos uma evolução e desenvolvimento no mundo ocidental, para nós percebemos que há um tipo de esperança de que há um desdobramento para a maturidade intelectual do mundo ocidental, do nosso mundo aqui, por exemplo, o Brasil, nós precisamos primeiro desconstruir. E aí ele vai dizer assim, a primeira coisa que precisamos desconstruir é algo que é inimigo do intelecto humano, que se chama o cristianismo. E aí ele parte do discurso de que, muito hoje, do que se tem de entendimento de mulher na sociedade, e muito daquela herança que de alguma forma está defraudando ou manchando o conceito de mulher, é culpa do cristianismo. Mas a minha proposta essa noite é dizer que o cristianismo ele não é o problema. O cristianismo ele é a solução. Ele é a resposta, porque a palavra de Deus nos dá a resposta e diretrizes para lidar com essas tensões. Então nós vamos caminhar aqui por 4 passos. Primeiro, a origem e a identidade da mulher, que é esse texto do verso 26, 28 e 31. No segundo momento, nós vamos falar, se Deus nos permitir, eu vou acelerar aqui, sobre o mandato cultural e social da mulher, o seu papel na sociedade. Terceiro, o valor do casamento e da família para a mulher. Observe até agora. Nós estamos falando de origem e identidade. Nós estamos falando de mandato cultural social, o valor da mulher, o casamento e na família. E por fim, qual é o real problema da mulher? Qual é o real problema? Lógico que isso envolve o homem também. Então, caminhando por esses 4 pilares, vamos lá. Sobre origem e identidade. Um dos discursos muito comuns hoje é: você que é mulher, você precisa saber quem você é. Você precisa entender que você tem uma identidade. E não são as outras pessoas, não são religiões, conceitos que vão afirmar a sua identidade. É você que vai se descobrir mulher. Eu tenho certeza que você já viu um discurso desse tipo. Aquele velho jargão. Você precisa descobrir quem você é. Não é a sociedade, não é a igreja, não é a religião que vai dizer quem você é. Você precisa olhar para o espelho e descobrir quem você é. Aí tem gente que fica emocionada, né? Emocionada. Fica ali encantada. Cuidado com esse discurso, porque a resposta sobre a tua identidade está em Deus. Veja o que diz o texto, nós vamos caminhando por algum deles. Então disse Deus, verso 26: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes mares de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, um Deus soberano que no 6º dia criou tudo muito perfeito e que agora ele olha para aquele quadro da criação e diz assim: peraí, eu vou criar algo mais aqui. Eu vou criar o homem, façamos. E aqui a ideia lá, que você com certeza já ouviu, de plural, majestático, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo no ato da criação. Eu vou entrar no mérito da discussão. Meu foco aqui é o elemento criado. Deus está dizendo, vamos criar. Aqui já parte de algo que é muito interessante. A nossa identidade ela é definida em Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos entende. Ele sabe para que nós fomos criados. Ele formou o fundamental e Ele simplesmente trouxe à existência homem e mulher. Veja o verso 27, diz assim, ó, criou Deus o homem o quê? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem quem? E mulher os criou.
Veja, a questão é de que o próprio Deus, a nossa origem, a sua origem está em quem? Em Deus. Eu fui naquele discurso lá, aquela aula lá da quinta série, quarta série, foi da explosão. Né? Foi explodindo, bum, bum, bum. Aí depois do macaco, vai surgir um macaco, você é bonitinho. Olha bem pro espelho. Você é muito bonitinho para vir do macaco. Penteadinho, perfumadinho, né? No gel, na fita, né? Eu já estou quase sem gel, porque estou ficando careca já. Dando aula essa semana na escola, me diz, professor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu pensei que era da aula. Você está ficando calmo, eu já sei. Né? Volta para a aula, né? Então, observe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa origem está nele, no Deus soberano, que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Existe muita discussão dessa ideia, o que é imagem, o que é semelhança? Eu gosto da definição de um teólogo de linha reformada, de Gerard Van Groningen, que ele diz assim, entender o que significa ser imagem e semelhança de Deus, preste atenção, é compreender o cerne da antropologia cristã. Ao criar a humanidade à sua própria imagem, Deus estabeleceu uma relação no qual a humanidade poderia refletir de modo finito certos aspectos do Rei Criador. Ele está dizendo, ser imagem e semelhança de Deus é ter algo do Criador em nós. Ou seja, você que está aqui esta noite, você não é uma ideia do acaso, você não surgiu aleatoriamente. Você veio à existência porque um Deus soberano, Deus Criador, simplesmente criou você. Você está aqui porque Deus o criou. Na mente de Deus, obra das mãos de Deus. A sua identidade está definida em quem? Nele. No Deus soberano. Ele diz assim, a humanidade deveria refletir as qualidades éticas de Deus. Quais são elas? Retidão, verdade, santidade, conhecimento. A humanidade deveria dar expressão às funções divinas na relação com um todo. Encher a terra, cultivar, governar. Ou seja, o Deus que criou todas as coisas, criou homem e mulher como reflexo de sua bondade, de seu caráter, para também dominar todas as coisas. A humanidade, em sua forma física, também refletiria as próprias capacidades de Deus. Ou seja, aprender, conhecer, exercer, amar, produzir, controlar, interagir. Em outras palavras, a ideia aqui é de que nós somos, a nossa identidade é que nós somos o quê? Co-regente de Deus. Co-regente de Deus. Tem um teólogo chamado Roy Zuck, ele diz assim, eu e você somos como gerentes do Criador. Perceba que nós estamos falando de um Deus soberano, que estava na eternidade, sendo adorado com seus santos anjos, Pai, Filho e Espírito Santo em uma comunhão constante. Em um determinado momento da história, Ele criou todas as coisas, a natureza, e criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. Nós temos uma distinção entre os animais e o próprio homem e mulher criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, olha que coisa, isso é tão interessante de entender, porque precisamos entender que existem definições, distinções entre o homem e mulher e os próprios animais, né? Os pets da vida aí. O que o texto está dizendo é que é Moisés escrevendo para uma geração que passou por muitos anos no Egito. Ele está dizendo, veja, a nossa origem está nele. Perceba uma coisa, quem escreve esse texto é quem? Moisés. Ele escreve para quem? A igreja de Taitinga também, mas em primeiro lugar, ele escreve para os filhos de Israel que estavam há muitos anos no Egito debaixo da opressão. Eles estavam lá há tanto tempo que eles estavam perdendo, preste atenção, a identidade cultural, social, religiosa, teológica deles. Já fazia tanto tempo que eles estavam lá naquela situação de jugo e ouvindo sobre os deuses egípcios, sobre Ra, sobre isso, aquilo, outro, sobre a origem com base no sol, sobre a origem com base nos rios, porque eles estavam perdendo a sua identidade. Moisés escreve dizendo, ei, a sua identidade está nele. É nele a sua história começa. É no Criador que a sua história começa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se existe um discurso muito comum hoje, por causa do feminismo, tá bom? Está sendo gravado. Se tiver, vão me processar depois, se tiver um advogado, eu estou aceitando. Mas observe, muito discurso é, você precisa entender que você tem um significado, você é o autor da sua história e tal, você precisa entender que o movimento é que te deu a identidade. Não! A sua identidade, minha irmã, você jovem, a sua identidade está em Deus. Você é portadora da imagem e semelhança de Deus. Existe algo de Deus em você, impressões digitais, o soberano Deus está em mim, em você.
Somos portadores das suas capacidades. Capacidade de amar, de entender, compreender. Tudo isso Deus fez como ato de sua bondade e sua graça. E o que Ele fez em seguida? Se você observar o texto, vai dizer assim, verso 28, Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Preste bem atenção aqui. Alguns termos, alguns verbos aqui. Multipliquem, enchem, subjuguem, dominem. Sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Veja o que Deus está dizendo. Ele criou todas as coisas. No sexto dia, Ele criou o homem, mulher, e disse, olha, vocês vão dominar, vocês vão gerenciar, vocês vão gerir, administrar tudo isso que eu criei nesses outros dias. Tudo isso que eu criei para a minha honra, para a minha glória e para o seu sustento. Vocês vão dominar isso. Vocês vão dominar isso como uma expressão da minha soberania na história. Perceba que Deus não está dizendo isso apenas para Adão. Ele está dizendo para Adão e para Eva. Para Eva. Você deve estar pensando, mas peraí. Por que Deus tinha que criar? Depois que Ele criou, o pecado entrou no mundo e se tornou tudo isso. Por quê? Mas veja o que diz o texto, nós vamos chegar lá. Perceba o que diz o texto. Perceba a ideia de formou, depois chamou para encher, multiplicar, dominar. Como diz o texto aqui que nós acabamos de ler, subjugar. Veja, esses termos que trazem a ideia de que eu e você temos da parte de Deus, e você, minha irmã, tem o privilégio de alguma forma de exercer algum nível, preste atenção, algum nível de autoridade, de justiça em relação a tudo que foi criado. Me refiro aos animais, por exemplo. Porque você é algo que tem em Deus a sua formação e a sua essência. Não é ninguém que vai ditar, não é ninguém que vai discorrer sobre a sua essência. É o próprio Deus. Se o texto terminasse aqui, nós já temos muitas coisas interessantes para discorrer, o tempo não nos permite. Mas perceba que o texto continua, o próprio Deus agora vai dizer que é Ele quem vai dar o mantimento, o sustento, e aqui é algo que é muito interessante também, porque no Antigo Oriente Próximo, com o período da história que determina essa prática desse período, esse mundo ao qual Moisés escreveu aqui, era muito comum a ideia de que o homem ele oferecesse sacrifício, alimentos aos deuses. E aqui está dizendo que é Deus soberano que vai manter o homem e a mulher, dando mantimento. É o Deus soberano, na sua graça, que vai conceder à mulher o privilégio de ser sustentado por Ele. Quem? Somente o homem? Não. Homem e mulher. Os dois estão sempre juntos aqui. Quando Deus olha para tudo isso, verso 31, Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado o quê? Muito bom. Ou seja, a criação, aqui nós temos representado de homem e mulher, como diz o verso 27, homem e mulher os criou, era muito o quê? Muito bom. Então você, minha irmã, quem está dizendo que o fato de você existir, o fato de você ser o que você é muito bom, é quem te criou. É quem tem a resposta para a tua identidade, para dizer quem você é. Não o mundo, não as ideologias do nosso tempo, não as novas descobertas, não as novas discussões, os paradigmas que estão sendo quebrados, os tabus que estão sendo quebrados. É o próprio Deus é quem diz quem você é, como você deve se portar. Bom, a narrativa continua. E agora ele vai trabalhar um conceito que é bem interessante também, Gênesis 2 agora. Verso de número 15. Caminhe comigo, por favor, por gentileza. Gênesis 2, verso 15 agora. Ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Você acha que quando Deus criou homem e mulher, Ele criou para ficar desocupados? Não. Tem uma ideia muito equivocada, por exemplo, herança da idade medieval, de que o trabalho é uma maldição. Trabalho, o ato de você ter que trabalhar para sustento é uma maldição. Mas esse texto já deixa claro, peraí, que dentro desse plano mundo perfeito de Deus, de Gênesis 2, tem ali o quê? Atividade, trabalho. Perceba onde eu quero chegar. No primeiro ponto, nós entendemos que não é um movimento que determina a tua identidade, é o próprio Deus. Nesse segundo ponto, perceba uma coisa. Deus toma agora e diz, olha, você, Adão, você vai ficar nesse jardim, você vai cultivar e vai guardar, ou seja, você vai trabalhar nele. Eu vou te dar uma ocupação. Por quê? Porque Adão e Eva são o quê? Portadores da imagem e semelhança de Deus. Eles devem subjugar, dominar, administrar, gerir os negócios de Deus neste mundo.
No caso, o jardim do Éden, o lugar de repouso, de descanso. Então observe que agora o próprio Deus chama ele e fala, você vai ficar nesse jardim. Você é como eu, um administrador, mas existe uma diferença. Você tem uma limitação. Aí o texto continua, verso 16. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, você é um mordomo, você é aquele que cuida também, você é aquele que administra como eu. Mas tem uma diferença, você tem limites. Você não pode comer dessa árvore. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, esse discurso aqui é Deus chamando Adão para assumir responsabilidade no mundo criado. Nós vimos no primeiro ponto, verso 26, 27, 28 e 31, que ele é portador da imagem e semelhança de Deus, Eva também. Ou seja, eles têm sua origem em Deus tem a sua identidade muito bem definida. Cada coisa muito bem definida. Nesse segundo momento, nós temos Deus dando sequência ao seu plano de criação e dizendo, agora vocês têm o que fazer. Vocês não só são portadores da minha imagem e semelhança, vocês também devem refletir meu cuidado com o mundo. Aquele que os reformadores vão chamar de doutrina da providência. Ou seja, um Deus que está conduzindo todas as coisas, está trabalhando noite e dia. Não pense você que Deus neste exato momento está no fundo de uma rede balançando de um lado para o outro. Não, Ele está trabalhando, atuando. E agora Ele chega para Adão e Eva e diz, olha, está vendo esse jardim? Está aqui, Adão. Você vai cuidar, Adão, desse jardim. Você vai trabalhar nesse lugar aqui. Você vai colocar em prática aquilo que eu estou ensinando sobre cuidar da ordem criada. Só que perceba, um dos textos mais mal compreendidos vem em sequência. Vamos lá? Olha o que diz agora o texto do verso de número 18. Diz assim, então declarou o Senhor, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Quantas vezes você já ouviu um sermão baseado nesse texto, encontro de casais, aconselhamento, é lógico, né? Aconselhamento no casamento. Não é bom que o homem esteja só. E aí muitas vezes tem a ideia assim, está lá Adão trabalhando no jardim, aí passa um leão, passa a leoa, aí que lindo casal, olha, né? Muito fofo, tá lá. E Adão está como? Sozinho no jardim. Aí tem muita gente que está lá Adão trabalhando, aí passa lá, o macho, a fêmea, diz que coisa linda, muito fofo. Aí ele olha assim, não tem ninguém do lado dele, ele fica meio deprê. Eu já vi gente dizer assim, ele viu lá os animais acasalando e ficou, que inveja. Ideias loucas assim. Mas você percebe que o texto está dizendo que o próprio Deus olhou para Adão no jardim e disse, não é bom que o homem esteja só. Mas o ponto aqui, eu entendo, se você tem liberdade de discordar, ok, depois o pastor Nelson resolve, mas a questão é, eu entendo que esse texto está tocando no ponto do jardim, do cultivar e guardar. Deus está olhando para Adão e está dizendo, não é bom, Adão, que você esteja só nesse serviço que você presta a mim. Não é bom. Não é apenas, perceba o que eu quero chegar aqui, não é apenas uma questão de sentimento, de sensação, de carência de Adão. Adão estava carente, meio deprê, quando Deus deu Eva para ele. Né? Aí aumentou a dor de cabeça dele. Não, não é isso. Adão está lá, cultivando, guardando, e agora Deus olha e diz, espera aí, não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele esteja só em quê? Neste ato de cumprir a grande missão de cuidar do mundo que Deus criou. De levar avante o grande plano de Deus. Não é bom que o homem esteja só, no caso de Adão ali, nesse propósito de levar avante o meu governo na ordem criada. E aí o que acontece? Olha o que diz o texto agora. Farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda. Em algumas traduções tem assim, farei para ele uma auxiliadora, uma mulher idônea. A ideia aqui de auxiliadora é literalmente aquela que está ali a ajudar ele. Mas ajudar em quê? Ajudar naquilo que concerne ao grande plano, a grande missão, o grande projeto de Deus para a sua criação. Entenda que esse texto, por que eu disse que ele é distorcido? Porque tem muito marido que diz assim, está lá, ele é dono do negócio, diz que é crente, mas ele é cheio dos cambalachos. Aí a mulher é crente, né? Tem da palavra, vê que o marido está aprontando, fazendo as coisas assim, homem, pelo amor de Deus, não está certo não, que isso tem que ser minha auxiliadora.
Né? Que tem que ser minha cúmplice nesse negócio aqui, nessa máfia aqui, mulher. Não, mas é errado. Que auxiliadora é essa que não está comigo nessa hora aqui? Só porque não é um negócio sério, não vai saber não, mulher. Você tem que me apoiar. Né? Não tem que ser minha auxiliadora nesse negócio aqui. Né? Me lembro que minha irmã chegou para dizer, pastor, meu marido quer que eu ajude ele, mas pastor, é assim, pastor, é um escambalacho, tá? Eu não queria não. Então tá certo, irmã. Você tá certo. Aí depois, irmão, pastor, conversa com a minha mulher para ela ser uma auxiliadora. Depende de auxílio que você está procurando, né? Mas entenda que, nesse ponto, o Moisés está dizendo, olha, Adão e Eva foram criados, não é bom que eles estejam só, por causa dessa questão, de cuidar e levar avante o grande plano de Deus, que tem a ver com toda a terra. É interessante entender isso. E aí ele traz aqui algumas questões. Ela é auxiliadora. E preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Um dos grandes pontos do feminismo, como movimento ideológico e discurso que tenta fazer uma espécie de lavagem cerebral nas mulheres, é aquela ideia de que a mulher tem que ser o quê? Submissa. Vou dizer assim, negócio de submissão. Submissão, a mulher é submissão, a mulher deve estar por cima. Negócio de submeter o marido, sujeitar o marido, e aqueles discursos de desconstruir esse conceito, que é um conceito bíblico. Lógico que eu estou aqui, quero deixar isso bem claro, tá, irmãs? Eu sei que existem muitos maridos que não cumprem seus papéis, infelizmente. Porque a Bíblia diz que o homem deve cumprir no Senhor seus papéis de liderar, prover, cuidar. Eu sei que existem homens omissos. Mas o meu ponto é que o discurso do movimento feminista dos nossos dias é o negócio de auxiliar traz a ideia de que ela é inferior. O que é o auxiliar? O auxiliar é o que não sabe fazer. Já viu aquele conceito que é herança da Revolução Industrial? Né? O auxiliar de produção é aquele que não é técnico, não é perito naquele procedimento de lidar com a máquina. Então ele só auxilia aquele que sabe controlar tudo. Até que ele tenha a formação adequada e ocupe o cargo. Mas a ideia de auxiliador aqui não é uma ideia depreciativa de que a mulher é inferior, por isso que ela tem menos capacidade e ela deve ajudar o marido. Não é isso que o texto está dizendo. Se alguém pregou para você e disse a mulher como auxiliadora, quer dizer que ela tem que estar sujeita a tudo, porque ela é incapaz, somente o homem tem capacidade de fazer determinada coisa. E ela tem que se sujeitar porque foi assim que a palavra de Deus ensinou. Ele ensinou errado. A ideia de auxiliar aqui é a ideia daquele que está ali completando, ajudando nessa missão. A ideia de que a auxiliadora não é de inferioridade. Até porque sem inferioridade, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso auxílio. Ou seja, o Senhor é aquele que nos auxilia. Eu lhe pergunto, quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso auxiliar, ou aquele que nos dá auxílio, ela está dizendo que ele é inferior a nós? Não. Está dizendo que é aquele que está nos ajudando em todo o processo. Moldando nossa vida, nosso caráter. Então o ponto aqui é, a mulher tem uma relevância, ela tem o seu papel na sociedade também. Porque ela está junto com Adão nesse cultivar e guardar o jardim. Então, olha que coisa interessante. Esse mesmo texto diz assim, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora, mulher que corresponda nessa missão. E a ideia de corresponder aqui não é a correspondência dentro da intimidade sexual. É a correspondência no serviço ao Senhor. Então, por exemplo, quando o marido, no caso daquele que é crente, que é casado, está servindo a Deus, trabalhando na igreja, é um privilégio para a mulher poder acompanhar seu marido e também trabalhar no Evangelho, contribuir com a obra de Deus. Da mesma forma, é um desafio para aquela que é casada com um marido não crente e que ela quer se dedicar às coisas do Senhor. E ela precisa ter paciência e esperar a resposta do Senhor para reverter a situação. Porque cada caso é um caso. Mas o ponto é, de Gênesis 2,15 agora, é que ambos estão envolvidos neste trabalho de cuidar da ordem criada. Ambos têm o seu grau de importância. Veja o verso 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Nós temos aqui o exercício da taxonomia, né? Que é a ciência de dar nome às coisas, às criaturas, conforme eles vão descobrindo a sua existência, vão catalogando a sua existência. Nós temos aqui Adão envolvido nesse trabalho. E Deus está dizendo, peraí, esse trabalho foi eu que designei para Adão. E agora eu vou lhe dar alguém para lhe ajudar nisso. Perceba o ponto que eu quero chegar ao seguinte. Nós temos uma ideia, e eu tenho certeza que você já ouviu isso. Às vezes você está lá, essa semana, eu estava lá assistindo alguma coisa no YouTube, e aí passa aqueles vídeos de intervalo e tal, né? 5 segundos, aí tem um vídeo, né? E aí geralmente eu pulo, porque eu quero assistir o que eu estava assistindo de fato. Mas aí chegou aquela mulher dizendo assim, eu sou fulana.
Eu sou isso. Eu sou de Cotal. Eu sou isso. Hoje eu sou gerente, isso, aquilo outro. Eu cheguei, isso, aquilo outro. Eu sou mulher. Né? Aí o que as mulheres fazem? Algumas dizem, uau, me representa, tal. Aí, beleza, continua assistindo. De repente, outro vídeo. Aí outra mulher. Eu sou fulana. Eu cheguei, isso, aquilo na minha empresa. Quando ninguém dava nada por mim, eu fui lá e conquistei uma vitória do movimento de mulheres que podem ser empreendedoras, isso, aquilo, blá, 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 blá. Ok, tudo bem. Eu não estou dizendo para você, perceba você, minha irmã. Eu não estou dizendo que não é para você empreender. Eu estou dizendo que é para você empreender. Para você crescer, florescer. Mas entenda uma coisa. Não foi nenhum movimento ideológico do nosso tempo. Não foi o feminismo. Não foi a Revolução Industrial, seja ela a primeira, segunda ou terceira. Não foi a Revolução Tecnológica. Não foi as novas leis de trabalho. Não foi a CLT. Não foi nenhum tipo de Ministério do Trabalho, da Economia, da Fazenda, isso, daquilo outro. Foi Deus quem olhou e para você disse, vá lá, você também, cultive e guarde o jardim. Porque você é portador da minha imagem e semelhança. Ou seja, as suas habilidades, sejam elas tanto na esfera da igreja, sejam as suas habilidades fora do eixo da igreja. Pode ser que você, por exemplo, saiba cozinhar, é dona de uma marmitaria, faz uma marmita como ninguém, uma feijoada como ninguém, e alguém diz assim, Val, quem que faz aquela feijoada tão boa? É a irmãzinha, fulano de tal. Ela faz aquilo e ela tem o seu espaço naquele mercado, ela consegue produzir e ter as suas vendas e ganhar o seu dinheiro. Não é porque o movimento chegou e disse, vai lá, você consegue, você faz. Ele pode até ter dito isso, mas há muito tempo antes, nesse texto aqui, Deus olhou para você e disse, você também tem a capacidade de cultivar e guardar o jardim. Por isso que não é bom que um homem esteja só. Eu lhe darei uma auxiliadora, ou seja, alguém que exerça com ele essa vocação. Entenda que você tem essas habilidades não fruto de um discurso, de um sistema, de um movimento de mulheres que protestaram, mas porque você tem a capacidade e a habilidade dada por Deus. Nós acabamos de ver o testemunho que a Aline contou aqui, de uma mulher que renunciou à sua vida e traduziu as escrituras e serviu. Como? Sabe por quê? Porque é necessário que as mulheres entendam que ela tem também o seu papel de relevância no mundo que Deus o criou. No mundo que Deus o criou. É bem verdade, perceba uma coisa, que existem muitas pautas e injustiças em relação à mulher seja de mercado de trabalho, ou política, seja isso que for. Isso é verdade, mas isso é muito do efeito do pecado, que desvirtuou o mundo perfeito de Deus. Mas em Cristo, você tem uma compreensão que você também foi chamada por Deus para exercer o seu papel no mundo com parte do ministério do Evangelho aos quatro cantos da terra. Por isso que você, por exemplo, digamos que você é uma professora, eu sei que tem alguns irmãos aqui, se você, por exemplo, até mesmo é uma doméstica, você exerce aquele seu trabalho, se você é dona de uma empresa, se você é uma empreendedora, se você trabalha em algum segmento do setor público, privado, você está exercendo isso porque Deus te deu a condição de cumprir a missão dele e ser um representante do seu governo nos negócios humanos. É uma resposta de Deus. É uma forma de Deus conduzir a história dos homens. A cidade de Deus invadindo o mundo dos homens para levar avante o seu propósito. Ou seja, cultivar e guardar está envolvido também o papel desses dois aqui, Adão e Eva. Mas isso, perceberam, nós falamos até aqui da identidade, falamos aqui da mulher dentro desse contexto cultural, social. Mas agora nós vamos falar de um outro conceito que também é muito batido e de alguma forma sofre com a pressão dos discursos do nosso dia, que é a instituição familiar. Por isso que é muito comum dizer, a mulher vai casar, ela precisa primeiro, se formar, se estabilizar na vida, depois casa, isso, aquilo, outro e tal. Mas entenda que família, casamento, não é fruto apenas de um discurso do mundo ocidental, do mundo em que nós vivemos. É projeto, é plano de Deus também para o mundo criado. O texto que nós vamos ler agora, ele vai discorrer justamente sobre isso. Veja que depois de falar sobre o jardim, falar da importância de Adão e Eva no cuidado desse jardim, no seu papel cultural, social, no trabalho, agora o próprio Deus ele vai dar continuidade e vai dizer assim, verso 21 ao 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Veja o que é interessante nesse texto. A origem da mulher, ou seja, a partir do homem como ser criado de Deus.
Aqui eu não quero entrar na discussão sobre a ideia de dormir do homem, de sono profundo aqui. O meu ponto é que nesse momento o próprio Deus está dizendo, perceba que a relação homem-mulher aqui não é de uma submissão cega. A relação de homem e mulher aqui não tem a ver com jugo e desigualdade, mas tem a ver com privilégio, cuidado e proteção. A ideia de costela aqui, da palavra hebraica cela, que parece até que faz referência a isso, mas nós não podemos esquecer que esse conceito, essa divisão de costela, seja costela inferior, superior, vertebrada, vertebrada, falsa, verdadeira, que são lá as 8 subdivisões, é o conceito do século XVIII e XIX como fruto das novas descobertas científicas. Na mente de Moisés, um homem do Antigo Oriente Próximo, a ideia aqui é daquela que está para preencher a lacuna, aquela que está para encaixar, ou seja, o papel do homem, para ajudar nisso. Ou seja, que está ali para completar o homem. Está ali como uma dádiva, uma bênção de Deus para a vida do homem, assim como do homem para a mulher. Por isso que o texto vai dizer assim, olha, Deus o formou, com a costela havia tirado o homem, o Senhor Deus fez homem e levou até ele. O próprio Deus está dizendo que eles estão ligados um ao outro nesse momento. Ou seja, a instituição do casamento que está sendo formada aqui não é instrumento de opressão. É bem verdade que existem casamentos que existe violência doméstica. Pode ser que enquanto eu esteja pregando aqui, alguém esteja sofrendo violência doméstica, infelizmente. Pode ser que você que esteja aqui tenha sofrido algum tipo de violência doméstica em casa. Não, doméstica é óbvio aqui em casa, né? Doméstica e tal. É bem verdade isso. Mas entenda que isso tem muito mais a ver com a herança do pecado, o efeito do pecado, do que o grande plano de Deus. O casamento surge nesse plano da criação como algo que vai coroar esse dia da criação, esse sexto dia da criação, ou o que foi criado nesse sexto dia da criação. Ou seja, a relação homem e mulher tem algo a ver não somente com o trabalho do grande projeto, da grande missão de Deus para o casal, mas tem a ver com completar um ao outro para estarem juntos um ao outro. É por isso que alguns teólogos vão dizer que nós temos aqui não é uma união de homem e mulher, nós temos uma reunião homem e mulher, porque eles estão juntos agora para também se completarem e cuidarem um do outro, para estarem ligados um ao outro. Entenda que o ponto aqui é de companheirismo, é de afeição. Eu gosto de uma citação de um pastor presbiteriano chamado Matthew Henry. Ele diz assim, pregando esse texto: Eva não foi feita a partir da cabeça de Adão para não superá-lo, nem de seus pés para não ser esmagada por ele, mas ao seu lado para estar em pé de igualdade com ele, sobre o seu braço para ser protegida por ele, perto do seu coração para ser amada por ele. Aquilo que nós estamos falando é de uma comunhão entre Adão e Eva, algo que vai muito além da esfera que acontece no casamento. Ou seja, nós estamos falando de um privilégio que Deus agora está dando para que homem e mulher vivam unidos para cumprir esse propósito. E o que acontece em nossos dias? Qual é o grande discurso, por exemplo, desse movimento que eu estou fazendo aqui, o Contraponto ao Feminismo? Que casamento é instrumento de opressão. Eu repito, é bem verdade que algumas uniões conjugais, alguns conflitos existem na esfera do casamento e podem ter efeitos terríveis. Vez por outro, nós somos noticiados. Nos últimos 3 anos, o índice de violência contra a mulher no Brasil aumentou muitíssimo. Terrivelmente. Mas entenda que isso tem muito a ver com a herança do pecado, mas no grande plano, no grande projeto de Deus, é para existir o quê? Unidade. Porque é um ato de cuidado e de amor de Deus. Veja que ele está dizendo para que esse homem, Adão, ele cumpra a sua missão. Eu estou lhe dando Eva como alguém que está ali auxiliando, ajudando. Mas para que Eva se sinta protegida, eu estou colocando ao seu lado Adão também, que também é portador da minha imagem e semelhança. Deus está falando de completude, unidade entre Adão e Eva aqui. Ou seja, ele está falando que essa instituição que ele está dando ao homem, o casamento, a família, é uma bênção para ele, não instrumento de opressão. Entenda que se esta que é a célula mater da sociedade, a família, ela é destruída, ela é fragilizada, todos os efeitos, todo o efeito cadeia, ou seja, tudo que aquilo vem de decorrência dessa destruição, vai afetar o mundo que nós vivemos. É por isso que qual é o grande embate dos nossos dias? O novo conceito de família. O novo conceito de família. Um homem que casou com um gato, uma gata.
A mulher que casou com um cachorro. Né? Um homem que aliou a outro homem. A mulher casou com outra mulher. E por aí vai. O homem casou com uma boneca inflável. Não pode ver um espinho que destrói o casamento. Né? São esses os conceitos. Né? Fulano casou com fulano. Né? Que não quer ter filho. Né? Recentemente a pessoa chegou para mim, né? Ah, pastor, vou casar, não quero ter filho não. Eu quero ter só os meus pets. Eu só vou ser meus filhos, vão ser meus pets. Eu cheguei para ela e disse, quer dizer que os seus filhos serão os pets. É. E se eu me chamar de irmã cachorra, tem algum problema? Eu falei, não quero pastor não. Se o pet é teu filho, tu é a mãe cachorro. E ele é o filho cachorro, o irmão é o cachorrão. É assim não, não é assim não. Não pode. Né? Vamos chamar aqui a irmã cachorrona. Né? Não cai bem, né, irmã? Não, pastor, eu estou entendendo o que eu quero dizer. Você está entendendo? Deus nos deu o privilégio de constituir família, de gerar filhos, para levar avante o seu propósito. Por isso que casamento, família, filhos, por exemplo, não tem a ver apenas com a questão do efeito do casamento, do convívio do casamento, mas é parte de cumprir a grande missão, a missão global de Deus que está em nossas mãos como igreja. É um privilégio. E o ponto de Moisés aqui é, entenda que é este o privilégio que Deus está concedendo ao seu povo. E aí o que acontece? Veja que cena poética. Eu não sei se a sua Bíblia tem, mas a NVI faz isso, tá? A NVI, quando chega no verso de número 23, ela muda a diagramação do texto, porque nós temos aqui um poema. Imagina Adão voltando em si, sabemos exatamente se é um sono profundo, se era uma visão e tal, mas imagina agora esse Adão voltando em si e olhando para Eva à sua frente. Ele não olha para Eva e diz assim, protesta, Eva, pelos teus direitos. Não. Eva não olha para Adão e diz assim, diz instrumento de opressão, viva as mulheres. Não, ela não faz isso. Adão olha para Eva e ele entende que aquela instituição que Deus está batendo uma martelo ali, casamento, família, é algo bom. Porque tem a ver com unidade, com fraternidade, com completude, com satisfação. Ele diz em verso 23, ó, esta sim é osso dos meus. Ele não diz isso com a leoa. Ele não diz isso aqui com a cobra, um jumento. Não, não diz isso. Ele não está dizendo aqui para o animal. A tartaruga é osso dos meus ossos. Não. Ele está olhando para a mulher que está ali. Ele está dizendo, você sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi criada. Ele está dizendo, veja que coisa linda Deus fez agora. Ele instituiu família. Família é algo bom que Deus deu ao mundo, a esse mundo. Se vamos prestar uma coisa, esse mundo que nós estamos agora, esse mundo caótico, por que ele está terrível? Porque a família está sendo atacada. Se as famílias são atacadas, não existe estrutura social. Se a família é desestruturada, não existe mercado, não existe economia, não existe paz no mundo. Não tem como, porque foge ao padrão que Deus estabeleceu. Então, família, casamento não é instrumento de opressão para a mulher. Não pode ser. É sinônimo de comunhão, proteção, companheirismo na grande missão de Deus no mundo. Essa é a ideia aqui. Eu quero que você entenda que casamento, matrimônio envolve isso. Por isso que ele vai dizer aqui, olha que coisa interessante, verso 24. Você que está aqui essa noite, que é sogra e que gosta de se intrometer na vida do seu filho e da sua filha. Esse texto é para você. E você que ainda não cortou o cordão umbilical, marque esse texto e coloca no teu celular, como notificação todo dia. Olha o que diz o texto no verso 24. Por essa razão, que razão? Essa razão de comunhão, de completude entre homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só. Ou seja, casamento é sinônimo de, pasmem, separação e união. Como assim? Para ter casamento genuíno é necessário ter separação. De quê? De um laço familiar. Para se unir a outro e a partir desse constituir família, formar família. É por isso que muitas vezes quando nós temos ali um casal, Joãozinho e Mariazinha, se tiver um Joãozinho e Mariazinha que não é indireta para você não, é só ilustração, tá? Se tiver algum Joãozinho e Mariazinha, ele está lá. Mas o Joãozinho não corta o cordão umbilical com a mãe. E tudo que acontece conta para a mãe sempre está palpite no casamento e a tormenta a própria da nora. E fica aquele... Faz aqueles programas de sábado à tarde, né? Tem um programa aí. Aquilo tudo. E tudo que o texto está dizendo, é necessário ter rompimento e ter
ter unidade, para que eles entendam que homem e mulher precisam estar unidos em cumprir a missão de Deus. É necessário que esse homem deixe. E a ideia aqui no Antigo Oriente é de que quando havia o casamento, o homem saía do meio do seu clã, casava com aquela jovem e ia morar no clã do pai dela. Por isso que o texto diz, portanto, o homem deixará. E a partir desta linhagem, a partir dessa união, nós temos a formação de um novo clã, de uma nova família, de uma nova tribo. E o ponto de Moisés é, assim acontece. É necessário ter alguns tipos de rompimentos para ter unidade. Unidade. Isso aqui traz um princípio interessante. Muitas vezes, o que atrapalha a união conjugal, o conflito, é muitas vezes fatores externos que não são cortados, não são rompidos e não são bem policiados na esfera do casamento, na esfera da comunhão pelo pessoal, homem e mulher ali. Então, onde eu quero chegar nesse momento? O discurso muito comum, e eu repito, eu estou fazendo contraponto aqui com os movimentos de luta dos nossos dias, principalmente no que envolve a mulher. O casamento, a figura do casamento, a instituição familiar não é o problema, é o refúgio. É o refúgio. Não é sinônimo de atraso. É sinônimo de avançar com o grande propósito de Deus. Por isso que é importante nós que somos pais, você que é pai e mãe, você preparar o seu filho para o casamento. Eu tenho duas meninas, Esther de 9 e Júlia de 5. Vez por outra, eu oro pelos maridos dela. Pastor, você sabe quem é? Não sei. Tenho maior vontade de conhecer no tempo certo. Eu oro. Eu digo, Senhor, não é minhas filhas que estão dizendo esse critério, Senhor. Sou eu mesmo, pai. Eu digo, Senhor, abençoa, tem um bom marido, tal, para que elas possam ir, né? Casar, constituir família. Para quando ela casar, assim, papai, estou indo para minha casa. Eu, vá, minha filha. Vá, pode ir. Às vezes quando está lá em casa eu digo, orar para você casar, ser isso. Não, papai, não quero ir não. Vai sim. Vai, papai diz assim, tchau, minha filha. Deus abençoe. Se eu fizer o casamento, assim, vai. Deus abençoe. Papai vai dar a volta ao mundo com a mamãe agora numa moto. Né? Pronto, vai. Ou seja, essa unidade, essa formação. Então observe que nós precisamos, como igreja, precisamos cuidar da mente, que é uma implicação, tá? Das nossas crianças, para que elas possam lidar com essas inclinações dos discursos desse mundo. Não podemos colocar as nossas crianças, como diz John MacArthur, em uma caixa e dizer tudo que está fora da caixa é proibido. Nós precisamos dizer para nossos filhos, esse terreno aqui, esse território é sagrado, é santo. O que tem fora dele é uma ameaça, mas você precisa também viver diante da ameaça. Nós precisamos preparar essa geração da igreja e entender que todos esses discursos, ideologias, conceitos que nós vemos nos nossos dias, tudo isso é efêmero, é passageiro, é inútil, é banal. Somente em Deus e Sua Palavra nós encontramos a resposta para os grandes dilemas da sociedade. E não é um movimento social como o feminismo ou qualquer outro ismo que vai trazer luz. É o Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É somente Ele. É somente Ele que vai trazer resposta para os grandes dilemas dos nossos dias. Seja família, seja o que for. E por fim chegamos à conclusão aqui, desse quarto ponto. Então qual é o grande problema da mulher? Ficou claro aqui até onde nós vimos que primeiro, no grande plano de Deus, a origem, identidade, essência da mulher não está em um movimento, está em Deus. Porque ela é portadora da sua imagem e da sua semelhança. Você, minha irmã, é importante no grande plano de Deus. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Criador. Segunda coisa que nós já aprendemos aqui é que você também tem, em algum nível, responsabilidade, papel social, mandato cultural, no trabalho. Tudo isso não é uma conquista de um movimento. É um privilégio que Deus concedeu de você agir em nome dele. Deus agindo no mundo dos homens por meio da sua vida. Por meio do seu sucesso, inclusive profissional e tal. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Casamento, família, não é sinônimo de opressão nas Escrituras. É sinônimo de proteção, de unidade, de amor, de privilégio que Deus nos concedeu nesta vida. E quarto, qual é o teu grande problema? Qual é o grande problema da mulher? Alguém vai dizer, o grande problema da mulher é o homem. Né? Como dizia Simone de Beauvoir, é o homem. O grande problema da mulher é o homem. O grande problema da mulher é o patriarcado.
O grande problema da mulher são os lugares de autoridade que o homem está ocupando. O grande problema da mulher se chama o pecado. Assim como é o grande problema do homem. O pecado que existe em nosso coração. Embora todos esses privilégios que nós vimos aqui, que Deus pontuou, Adão e Eva pecaram. Embora de todas essas designações, toda essa riqueza da criação, eles pecaram, eles falharam. Deus colocou no jardim, mas eles falharam. Veja a narrativa agora, por gentileza, Gênesis 3, verso 6, nós vamos encerrar por aqui. Gênesis 3, verso 6 diz assim: quando a mulher viu a árvore, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejava para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que a comeu também. O problema da mulher foi ela ter extrapolado o limite que Deus tinha dado do pecado. O problema não está fora dela. Nosso problema não está fora. Presta atenção. Nosso problema não está fora de nós. Está em nós. Porque nós pecamos contra um Deus que nos deu todos esses privilégios. Continua o texto. Vamos lá. O texto agora, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Veja, eles tinham comunhão. Algum nível de comunhão, nós não sabemos exatamente se Deus estava no jardim todos os dias, pessoalmente, mas em algum momento nós temos uma comunhão ali. Mas por causa do pecado agora, eles têm medo de Deus, vergonha. Ou seja, há um afastamento da relação com Deus. Mas não só há um afastamento da relação com Deus, há também um afastamento da relação Adão e Eva. Porque agora Deus chega para lá e diz: Adão, o que você fez? Ele disse: a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Olha o que diz o texto. Verso 11, né? E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Adão está dizendo: Senhor, a culpa não é minha. A culpa é tua, porque foi tu que me deu aquela mulher ali. Ele joga a responsabilidade. E agora Deus vai até a mulher e veja, olha o que diz o texto. Veja, vamos lá. Verso 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela disse: não foi Adão não, também fui eu não, foi a serpente. Foi ela. Veja que agora nós temos Adão e Eva fugindo de suas responsabilidades. E aqui começa o grande ponto da questão. O problema do homem, o problema da mulher é o pecado. É o pecado. O que traz desajuste, presta atenção, o que traz desajuste no mundo que nós vivemos, o que traz desajuste no mercado de trabalho, o que traz desajuste na família com casamento destruídos, o que traz desajuste na educação, casos de pedofilia, casos de crimes de violência doméstica, isso, aquilo outro, o que traz desajuste no mundo que nós vivemos é o pecado no coração do homem e da mulher, porque ambos pecaram contra Deus. Ambos pecaram contra Deus. Foi de ladeira abaixo. E o pecado prevalecendo no coração dele, Deus questionando. E aí vamos lá, seguindo o texto para a gente terminar aqui. Verso 14. Então o seu Deus declarou a serpente. Observe que ele começa com o homem, a mulher e a serpente. E agora vai o quê? Serpente, mulher e homem. O inverso, né? Verso 14. Então o seu Deus declarou a serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Sobre a questão da anatomia da serpente aqui, o pastor Nelson explica depois. Mas o ponto é que Deus deixa a sentença muito clara. E ele continua, agora o verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. E aí o verso 16. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e cada vez dominar. Ou seja, a relação agora ficou prejudicada. A relação dos dois ficou prejudicada. Mas observe que, em meio a esse diagnóstico e esse cenário terrível aqui,
narrado em Gênesis 3, nós temos o quê? A esperança para o grande problema da humanidade, o grande problema da mulher, que não é o patriarcado, não é a figura do homem, é a figura do pecado. Verso 15 vai dizer, o descendente, a promessa do Salvador. Está aqui muito claro. Meus queridos irmãos, meu querido irmão, como eu falei no início, esse sermão é dedicado às mulheres desta igreja. Nós percebemos, à luz dessa narrativa de Gênesis 1, 2, 3, tem muitos detalhes aqui, mas eu estou pincelando. O que nós percebemos aqui, que precisamos entender que essa é a grande desconstrução. É aqui que começa toda a desconstrução dos nossos dias. Tudo isso que nós vemos na mídia, toda essa ideia de uma erotização barata, toda essa ideia de uma desconstrução do conceito de mulher e a mulher vulgar em evidência, todo esse conceito que é tão comum nos nossos dias que precisamos ser cautelosos e cuidadosos, tudo isso começou na queda do jardim. E de lá até aqui estão tentando apenas normatizar o pecado, redefinir conceitos de pecado e ideias de pecado. Então o grande problema é esse. Mas da mesma forma nós temos um grande problema aqui, nós temos uma belíssima e gloriosa solução chamada Jesus Cristo. A promessa. Me permita algumas considerações agora a nível de aplicação. Eu quero que você guarde cada uma delas no seu coração. Sobre esses 4 pontos que nós observamos aqui, eu trago 5 aplicações. Não é um movimento social, um discurso ideológico, ou a pressão social que define corretamente quem você mulher. Mas o seu Criador. A Bíblia afirma abertamente que homem e mulher, ou seja, ambos são portadores da imagem e semelhança de Deus. Isso revela a sua verdadeira identidade, a identidade do ser humano. A sua identidade é definida e revelada naquele que te criou, o Deus Todo-Poderoso. Deus nos criou para um relacionamento pessoal com Ele, para andar em contato, ligados a Ele. Assim como as 3 pessoas da Trindade viviam antes da criação do mundo, em comunhão e amor, aprove ao Senhor nos conceder esse privilégio de sermos portadores de sua imagem e semelhança para você ter comunhão com Ele. Esse é o grande privilégio de você, minha irmã. Você é alguém que Deus dotou para ter comunhão com Ele, andar na presença dEle. Sabe quem você é? Sabe quem você é? Você é alguém que reflete a sabedoria, o amor e a beleza do Todo-Poderoso. A sua beleza não é o padrão deste mundo que vai definir. Porque às vezes fica apenas no discurso do campo estético. Mas a verdadeira beleza consiste em você entender que você é portadora da imagem e semelhança de Deus. Você é importante, você é útil. É necessário nesse grande plano de Deus, porque você é uma expressão do seu caráter, da sua bondade. Você precisa entender isso. Ah, pastor, isso é autoajuda? Não, é a ajuda do alto, é diferente. Para você entender que você tem valor, você tem dignidade, que é um conceito tão comum na sociedade. A mulher precisa ter dignidade. Sim, você que é crente, você tem, porque Deus foi que lhe deu dignidade. Ou você é portador de sua imagem e sua semelhança. Você não vale nada, você vale sim. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Eu tenho em você este atributo. Segunda colocação, como aplicação desse texto é: a mulher tem um papel fundamental no âmbito social, na produção da cultura. Preste atenção. No desenvolvimento da economia, na difusão da arte, inclusive no mercado de trabalho. Isso não é uma mera conquista de um grupo, de um discurso, de um protesto, de algum tipo de resistência ao sindicato. Mas é uma clara extensão do governo de Deus na ordem criada. Deus criou a mulher e deu a ela a capacidade e habilidade também de construir e contribuir com o todo. Eis a sua utilidade. Porque Deus dotou você. Deus dotou você. Perceba que isso é algo que Deus fez o quê? Por você. O próprio Deus, o próprio soberano dotou você disso. Existe um conceito, eu vou fazer, eu estou tratando de muitos temas delicados aqui, eu estou sujeito a questionamento óbvio. Pode ser que eu esteja equivocado em algum nível e precisa amadurecer em algum ponto, mas me permita uma coisa. É muito comum discursarem, pelo menos no nosso meio de linha mais reformada, de que o papel da mulher consiste apenas em ficar dentro de casa, apenas cozinhar, lavar, e cantar salmos nos domingos.
Apenas esse conceito de que a mulher não tem serventia nenhuma a não ser esta. Inclusive na igreja, ela não pode nem dar glória a Deus, nem dizer amém. É só calar do início ao fim. E aí o estereótipo da mulher puritana pós-moderna. Eu tenho muita preocupação porque eu vejo muita gente dizendo assim, comento com a minha esposa que está aqui me tietando ali, né? Mas eu digo muito para ela assim, eu fico muito preocupado com aqueles discursos de mulheres assim, perceba que é onde eu quero chegar, tá? Aquele discurso assim, a mulher tem que ficar somente em casa ensinando aos filhos. Ok, mas é difícil você encontrar um patamar financeiro na família que a mulher tenha esse privilégio de apenas gerenciar as coisas de casa e o marido consegue manter tudo na boa. No mundo que a gente vive, isso é muito difícil. E muitas vezes a mulher é forçada a sair do contexto do lar e ter que trabalhar ou fazer alguma coisa para ajudar em casa. Se ela faz isso por vaidade, porque minha mãe me ensinou que eu tenho que conseguir meu dinheiro não depender de homem algum, nós sempre vamos depender de alguém em algum momento. Nós sempre estamos dependendo de alguém. Para me estar pregando aqui, eu dependi de alguém que foi me pegar em casa. Para me estar pregando com essa roupa, eu dependi de alguém que costurou. Para você estar sentado aqui, você está dependendo de alguém que está pagando a conta, você é alguém que construiu isso. Nós estamos sempre numa relação de dependência do outro também. E muitas vezes fica aquela ideia assim, a mulher precisa conquistar seu próprio dinheiro. Se ela faz isso, ela busca trabalho apenas por uma questão de vaidade, ela precisa policiar o coração. Assim como o marido também não pode usar a posição de trabalho e o fato dele ser mais favorecido financeiramente como instrumento de julgo e de opressão para a esposa. É necessário que haja um entendimento, uma maturidade. E eu sei, minha irmã, que muitas vezes você precisa sair de casa e exercer uma atividade fora para ajudar na renda de casa, ajudar o seu marido a pagar as contas. E muitas vezes você tem que colocar os filhos para os avós cuidarem, colocar numa creche de tempo integral, ou fazer isso, aquilo, outro. Eu sei que existe essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você, eu sei que a vida parece ser difícil, eu sei que a vida é cansativa, às vezes eu sei que você chega cansado em casa e tem que fazer mais coisas em casa, e aqui eu quero trazer duas considerações. A você, marido, tenha paciência e ajude sua esposa quando necessário. Não fique apenas no sofá de perna para cima, ajude. E você, minha irmã, tenha paciência e graça, e tenha por certo que Deus ajudará na luta diária. Todos os dias Ele está com você. Se você é fiel a Ele. Às vezes é necessário isso. E às vezes eu fico pensando assim, eu vejo muitas irmãs, alguns chegam para mim e dizem, pastor, às vezes eu me sinto assim, que não sou uma mulher de Deus. Porque eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ajudar meu marido, às vezes. Eu me sinto assim como se fosse a mulher ideal. Precisa ter cuidado. Cada caso é um caso. E às vezes a vida vai exigir que você tome atitudes. Mas eu quero que você tenha uma coisa que nós vimos hoje. Essas conquistas, o seu papel no mundo do trabalho, no mundo social, pelo que nós percebemos aqui, é um privilégio também. E é um cumprimento da grande missão de Deus no mundo. Por isso que, às vezes, você vem de trabalho, você está ali como sal da terra e como luz do mundo. Você está ali, de alguma forma, levando o Evangelho e abençoando pessoas na condição que você está exercendo. Terceira lição desse texto. O casamento não é um peso para a vida tanto de homem quanto para a mulher. Assim como a construção, a formação de uma família não é evidência de um fracasso. Casamento não é sinônimo de fracasso. Casamento é sinônimo de proteção. Tem que ser. Temos que lutar por isso. Sinônimo de proteção. Entenda uma coisa. Uma clara demonstração da graça e do cuidado de Deus. Quando Deus deu Adão para Eva e Eva para Adão, Ele estava dizendo, cuidem um do outro e cumpram a missão. Cumpram a missão. Ajudem-se mutuamente. Enquanto o feminismo chama a instituição família de retrocesso, a criação e a geração de filhos de obstáculo a ser superado, a Bíblia afirma que a família é uma bênção de Deus e que ter filhos é uma evidência de sua graça, porque eles são herança do Senhor. Ter filho é difícil, criar filho é difícil. Criar filho é sinônimo de você ficar cada vez mais, você sofrer mais financeiramente, diante das demandas, das dificuldades. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o Deus que ordenou e constituiu suas famílias, tivéssemos filhos, é o mesmo Deus que está nos sustentando até os dias de hoje, nos sustentará até o dia final, em meio às dificuldades da vida. A vida é difícil, a vida é sofrida, a vida é terrível,
mas a graça está diariamente sobre nós, nos dando força para suportar até o período, a fase mais tenebrosa da nossa casa. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que ama e abençoa famílias. É um Deus que abençoa. E por fim, o maior problema da mulher não é o patriarcado, não é a desigualdade, não é as questões de gênero. O seu maior algoz é o pecado. É sua condição de total depravação diante de Deus. Todavia, o mesmo que afrontamos, aquele que é atingido pelos nossos pecados, é Ele mesmo que nos dá a resposta para o pecado, a solução para o pecado. Seu grande problema é o pecado, mas a solução se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é a revolução, não é nenhum nível de protesto que é a solução. Nós estamos em período eleitoral, me permita fazer uma colocação aqui. A solução desse país não é um candidato. Ele tem que exercer o seu papel. Nós, como cidadãos, nós devemos exercer nossa cidadania e pleitear pelo mundo justo. Mas entenda uma coisa, independente de quem vai ser eleito, por exemplo, o Senhor Deus continuará sendo soberano e o seu propósito se cumprirá nas nossas vidas e na vida da igreja. Nós precisamos entender isso, porque o Deus que está na criação, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que governa o mundo. É o mesmo Deus que governa e conduz a história. E Ele proveu algo para essa história do pecado. Ele proveu o seu Filho, o Senhor Jesus. E por fim, a mulher é uma dádiva de Deus. São obras de suas mãos, instrumento para o cumprimento de suas promessas. O plano eterno de Deus inclui mulheres. Já prestou atenção? Quando Jesus ressuscitou, quem primeiro tomou conhecimento disso? Mulheres. Quem sustentou Jesus em seu ministério? Mulheres. Quem estava envolvido diretamente nos desígnios de Deus e na vida do Senhor Jesus Cristo? Mulheres. Ou seja, o cristianismo, e eu vou encerrar aqui, ele não é instrumento de opressão, ele é instrumento de libertação. Ele é diferente de tudo que existe. Jesus é diferente de tudo que existe nesse mundo. Porque Ele é o Filho de Deus e somente Ele pode ajustar esse mundo enlouquecido. Estamos num mundo que não tem o parafuso solto. Estamos num mundo que todas as engrenagens estão soltas. Mas nós temos alguém que sabe colocar cada parafuso no seu devido lugar. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Só Ele tem poder para ajustar todas as coisas. A sua família está despedaçada, está passando por algum tempo difícil, eu lhe digo hoje. Jesus tem poder para ajustar a sua casa. Se o seu casamento está abalado, Jesus tem poder para ajustar o seu casamento. Você precisa tomar decisões corretas na sua vida. Jesus tem poder para lhe dar direcionamento para você tomar as atitudes corretas. Porque somente Ele que vai colocar esse mundo nos eixos e vai trazer a verdadeira transformação. Que Deus nos abençoe e que eu e você possamos construir a nossa vida pautada no conhecimento de Cristo, trazendo a nossa mente a obediência a Ele, hoje e sempre. Amém. Feche seus olhos.